tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva, nos conforte e que esta paz traga ao nosso coração tudo aquilo que de fato o nosso coração necessita. Quando falamos sobre Jesus, eu gosto sempre de imaginar uma possível cena de Jesus caminhando e as pessoas curiosas neste caminhar dele e seguindo aquele que trazia uma mensagem diferenciada para um povo, para pessoas,
marcadas por um sofrimento diário, e poderíamos até dizer, por um sofrimento histórico. Afinal de contas, a Palestina do tempo de Jesus, como nós costumamos dizer, estava muito tempo sob o domínio do Império Romano. Então, aquela parcela do Império, que deveria então pagar tributos ao imperador, e os tributos não eram poucos, então essa parcela, essa província, sofria e sofria muito. Além das diversas dificuldades naturais que já se enfrentava naquela região, estavam sob o domínio de um império, que dentre diversas coisas precisava conter as tensões sociais, que não eram poucas. Não é difícil de entendermos e basta uma apurada pesquisa a quantidade de revoltosos contra o sistema do Império Romano era muito grande. Então não era à toa que nas diversas províncias, nas micro-regiões do Império Romano, existia uma quantidade considerável do destacamento dos soldados do imperador. E isso, a presença dos soldados do império, é que faziam a manutenção das estruturas e que garantiria, então, a ordem, garantiriam a ordem. Então, os exercícios deste exército eram constantes, várias eram as cenas para demonstração do poder do império, e isso então marcava a Palestina do tempo de Jesus. Entretanto, também marcou essa Palestina a presença do próprio Jesus, que não foi uma presença que passou despercebida, foi também uma presença marcante, e eu poderia dizer com muita tranquilidade, uma presença marcante ao ponto de superar aquilo que marcava o próprio Império Romano, porque o Império Romano veio a terminar alguns bons anos depois. E a presença de Jesus não deixou de existir. A proposta de Jesus, muito pelo contrário, ela se espalhou, a partir daquela Palestina, ela se espalhou pelo mundo e vem se constituindo ao longo de tanto tempo como uma boa notícia, ou como o termo que nós usamos do grego, evangelho, boa notícia. Jesus é aquele que traz a boa notícia, que trouxe, então, para aquela Palestina, a boa notícia do Pai. E ao trazer a boa notícia do Pai, ele traz a proposta de um caminho. É isso que nós queremos refletir um pouco hoje. Jesus e a proposta do caminho. Que caminho é esse? Que proposta é essa que Jesus trouxe para os seus próximos ali, naquela Palestina, e para todos aqueles que herdaram a mensagem? E nós podemos nos considerar herdeiros desta mensagem, destinatários também dessa mensagem. Afinal de contas, a proposta de Jesus, ela não tem um lugar fechado, ela não tem um grupo fechado. Ela encontra lugar no coração que está aberto, independente do tempo, independente do espaço. Pedro, um dos apóstolos que já muito se refletiu, já muito se falou,
registra, ou melhor, registraram uma frase dele, uma verdadeira proclamação de fé a respeito de Jesus, no 10º capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. E Pedro, de uma maneira muito simples, mas ao mesmo tempo muito intensa e muito profunda, ele diz para as pessoas: Jesus foi aquele que passou pelo mundo fazendo o bem. E aí nós começamos a compreender o caminho de Jesus, a partir da frase de Pedro, que Jesus foi aquele que passou pelo mundo fazendo o bem. Se nós lembrarmos algumas passagens, alguns textos, nós vamos perceber, nós vamos identificar que Jesus não era o homem parado, o homem estático. Ele era uma figura dinâmica. Ele sempre estava a caminho. Diversos são os textos dos evangelhos que indicam que Jesus ia à outra margem. E chegando na outra margem, ficando um tempo, realizando as coisas que eram necessárias realizar, ele ia para a outra margem. E é muito interessante quando nós podemos interpretar algumas expressões, algumas palavras. Quem está na margem é um marginalizado. É aquele que está largado. E largado por quem? Analisando aquela Palestina, largado pelo sistema que administrava aquela província. Então, o marginalizado é aquele sempre que está desconsiderado por boa parte da sociedade. E justamente Jesus tem como cena, tem como cenário das diversas realizações dele, o encontro com aqueles que estão à margem, com aqueles muitas vezes que estão à beira do caminho. E ali ele realiza os seus sinais. Ali ele diz, de fato, quem ele é e a que veio. Ele tem muito cuidado, conhecendo a limitação humana. Ele tem muito cuidado ao se expressar, ao explicar, porque sabe que o conteúdo que ele trazia era um conteúdo denso no sentido amplo, que muitas vezes escapava à compreensão momentânea, e por isso ele usava como recurso as parábolas. As parábolas são então um grande recurso pedagógico utilizado por Jesus para que as pessoas da Palestina, e aí nós podemos pensar, para que nós, da nossa Palestina, nós que também não compreendemos, que também temos certas dificuldades, através das parábolas, nós podemos compreender a ideia que ele veio trazer. Pensando em algumas frases ditas por Jesus, é possível nós lembrarmos, por exemplo, quando ele afirma: eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundantemente. Jesus está dizendo de uma plenitude de vida, de uma vida que vai muito além do instante que nós conhecemos e que denominamos como nascimento e morte. Isso é um pedaço importante
significativo, que faz parte da nossa jornada, que faz parte da nossa trajetória, mas é um pedaço de uma vida que é eterna. E ele veio trazer a informação para nós. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente, para que percebamos que a vida, apesar de ser composta de instantes, mas ela é muito mais do que qualquer instante que nós vivemos. A vida é plena, a vida ela é eterna. Em um outro momento, alguns discípulos em diálogo com Jesus, tentando entender um pouco o que ele trazia, porque cada um dos discípulos não eram muito diferente de muitos de nós, com as preocupações do seu dia a dia, com o seu trabalho, com alguém enfermo dentro de casa, com tantas e tantas coisas, e eles estavam ali, tendo ouvido o chamado, como se registra, por exemplo, tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos: venham, e eu farei de vocês pescadores de almas, de acordo com algumas traduções, ou pescadores de homens, de acordo com outras traduções. Esses discípulos, eles tinham uma vida comum, não diferente da nossa. Um cenário diferente, um tempo diferente, mas a dinâmica muito parecida da nossa. E os discípulos estavam ali tentando entender o que Jesus estava buscando explicar quando ele dizia o caminho que levava ao Pai. E um deles fala: Senhor, mostra-nos o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Ninguém vai ao Pai se não fizer este caminho, se não observar que a verdade liberta e sem percorrer a vida que é eterna. Então, o encontro tão desejado com o Pai é um encontro dinâmico, de forças, de energia que circula. Não é um encontro parado, estático, recluso. Não é um encontro de simples e mera contemplação. Não, a vida ela é dinâmica, a vida ela é agitada. A vida não é em nenhum momento de fato parada. Então, encontrar-se com o Pai tem que estar em um ritmo dinâmico, tem que estar em um ritmo de trajetória, precisa estar em um ritmo de evolução. E quando olhamos a proposta de Jesus, vamos percebendo que os seus ensinamentos trazem para nós a importância, para não dizer a necessidade que temos de aprender. A necessidade que temos de cada vez mais buscarmos o próprio autoconhecimento, porque Jesus diz, em pelo menos 2 passagens de 2 evangelistas distintos, então na verdade é o registro que a comunidade daquele evangelista fez: não aponte o erro do outro, jamais. Como que você quer tirar o cisco que tem no olho do seu irmão sem olhar a trave que está nos teus olhos? Então, quando Jesus ensina, fala, acolhe
mas orienta de que não podemos julgar. Ele está nos dizendo: olhe para você mesmo e veja o que precisa ser retirado de negativo, de defeito de você. Se eu conseguir remover aquilo que não é bom em uma pessoa, já estamos contribuindo com o mundo. E a pessoa que nós temos condição de fazer isso, porque convivemos com ela o tempo todo, somos nós mesmos. Existe uma prece que nós fazemos, que é a prece da fraternidade, uma prece belíssima, belíssima. E quem sabe pudéssemos cada vez mais, além de recitar, meditar essa prece e colocá-la em prática. No primeiro verso dela, nós assim dizemos: nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E eu confesso que eu estou há alguns dias pensando um pouco nessa história de transformar o mundo. O que é transformar o mundo? Às vezes nós imaginamos grandes construções, grandes feitos, até grandes discursos. A gente sempre pensa em coisas muito grandiosas, coisas às vezes muito aquém, muito longe de nós. A grande transformação do mundo se dá a partir da minha transformação pessoal. Quando levaram para Jesus, como que para testá-lo e fazendo ali um péssimo júri popular, a figura de uma mulher que tinha uma dinâmica de vida diferente da que alguns tinham, e que erroneamente, através da história, essa mulher recebeu um adjetivo que não lhe pertencia de forma alguma, só por ela ter uma outra cultura. Quando levaram uma certa Maria para que Jesus a julgasse, Jesus ele ignora aquelas coisas faladas e começa a escrever no chão. E aí existem diversas e diversas afirmações do que Jesus teria escrito no chão. Talvez, e aqui eu concordo, que tenha mais sentido era ele escrever hipócritas. Jesus ele se levanta e depois de algumas provocações, ele responde àqueles que trouxeram a mulher para a acusação: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E nos diz os evangelistas que um a um foram saindo, a começar dos mais velhos. E eis que no cenário fica apenas Jesus e a mulher. Ele olha para a mulher e fala: ninguém te condenou? Parece que ele meio que se desliga daquele cenário, né? Ao ponto de não perceber que as pessoas tinham todas saído. E a mulher diz: não. E ele fala: então, segue sua vida, não peques mais. Olha que interessante. Jesus indicando para nós o caminho de transformação do mundo. A proposta, a trajetória de transformação. A partir do momento que nós modificamos o nosso interior, que modificamos não a nossa essência, mas que possamos modificar o nosso jeito de pensar. Modificando o nosso jeito de pensar,
nós vamos modificar o nosso jeito de agir. E aí, com as forças do bem, nós estamos transformando o mundo. E essa, melhor dizendo, é a proposta do caminho de Jesus. Estarmos em atitude dinâmica nos nossos afazeres, nos nossos ambientes de convivência, atentos ao que Jesus disse e buscando coerência, acima de tudo, nas nossas ações. Que as nossas ações possam, de fato, uma vez que nos autoproclamamos cristãos, que as nossas ações, de fato, elas possam refletir as ações do próprio Jesus. Que elas possam refletir, de fato, aquilo que Jesus trouxe como exemplo. E ele nunca, conforme relatado nos textos, ele nunca propôs algo que não fosse possível de ser realizado. Nessa proposta dele do caminho, é relatado para nós a cena da última ceia, e aí não é difícil entender que aquela última ceia ganhou reverência e referência por ser a última, que esteve mais próxima da morte. Mas se foi a última, teve diversas outras, e com uma grande chance, o lava-pés também aconteceu em outras. Por isso que foi chamada de última ceia. E esta cena descrita no Evangelho segundo João, mostra que Jesus, antes de começar a ceia, dá uma lição, mas demonstrando isso para os seus discípulos, quando ele lava os pés dos discípulos, quando ele segue uma tradição e que era necessária, afinal de contas, a poeira que existia naquela região não era fácil, então lavar as mãos e lavar os pés e até lavar a barba, né? Era algo comum e necessário, era uma questão, entrou na tradição, inclusive por uma questão sanitária. Ele pega e faz isso para os discípulos. Ele lava os pés dos discípulos para dizer, tudo que nós vamos fazer nessa ceia depois é importante. Mas se nós não nos colocarmos a serviço uns dos outros, tudo será em vão. Jesus do caminho nos ensina. Se olharmos no Evangelho de Lucas, os discípulos de Emaús estavam no caminho com Jesus. E no caminho Jesus explicava as Escrituras para eles. E eles estavam tristes com a morte, com o que tinha acontecido, e não reconheceram ali Jesus que se manifestava a eles. Eles chegam no povoado, Jesus faz que vai mais adiante, ele fala, não, fica com a gente, está caindo a noite. E no partir do pão, eles reconhecem. Jesus é sempre o homem da ação. Esse é o caminho proposto por Jesus. Que possamos, fazendo a partir do nosso autoconhecimento, transformarmos aquilo que é necessário em nós mesmos, para que assim possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo, para fazermos um mundo melhor, a partir do nosso mundo interno, a partir dos nossos ambientes de convivência, a todo e qualquer momento. Que possamos ter a disposição necessária, ouvindo tantos exemplos, mas acima de tudo, acolhendo as intuições do nosso mentor, esse anjo da guarda que nos acompanha nessa nossa jornada evolutiva, que possamos acolher essas orientações
para fazermos com Jesus um caminho de transformação de si e do mundo. Tenhamos sempre muita paz.